Como é que você aborda e prospecta novos clientes em um mercado tão específico para fazer uma venda técnica? Legal. Essa foi uma das perguntas que eu fiz quando me fizeram, quando eu fui entrevistado para entrar na Hyperterm. Pra você ter ideia. Então, é uma pergunta importante. É uma pergunta importante até. Então, o Erasmo me fez essa pergunta quando foi me contratar na Hyperterm. Porque a gente estava justamente nesse processo de expansão de canais de venda. Saiu de 9 para 90. Acho que contrataram certo. Acho que funcionou. Como você vai encontrar novos canais de venda, né? Como você vai prospectar novos canais de venda, novos clientes? Então, uma das dicas que eu dou é encontrar produtos que tenham similaridade com o que você vende. Então, você tem que entender se você vende... Vou dar um exemplo. Se você vende máquinas de corte, de chapa, quem vende máquina de solda para soldar? Pô, porque normalmente o cara que está soldando é o cara que corta alguma coisa, né? Se o cara está cortando chapa de aço, quem é o cara que vende chapa de aço? Quem é esse cara? Então, eu lembro que o Erasmo nunca me disse isso, mas eu acho que eu fui contratado pela resposta que eu dei em cima dessa pergunta. Ele foi no mapa do Brasil, na sala de reunião, mostrou, se você for abrir um distribuidor aqui em Manaus, como você vai prospectar um cara aqui em Manaus? E a resposta que eu dei foi isso, eu vou descobrir quem são os vendedores de chapa de aço em Manaus. E vou ver se eles têm interesse em vender máquina, senão eu vou perguntar para eles quem são os principais clientes dele. E através disso eu vou prospectar. Então, a principal dica que eu dou é entender quais são os produtos que tenham similaridade com o que você vende. Você tem uma grande vantagem se você já tiver um concorrente. Você pode buscar. Se eu tenho um concorrente A, eu vou ver quem são os caras que compram produtos desse concorrente A, se você tem essa informação. Se você não tem essa informação, se você atende o usuário final diretamente, e você não sabe para quem ele está vendendo, porque essa informação não é pública, vai entender minimamente do seu produto, daquele produto, qual é a operação seguinte à sua parte. Então, eu vendo uma máquina para parafusar a roda do pneu. Depois daquilo, o cara tem que fazer calibração do pneu. Então, quem vende máquina de calibrar pneu? Vai ser o mesmo cliente. Quem compra a máquina de calibrar pneu? Vai ser o mesmo cara que parafusa. Então, você tem que entender a operação mínima do seu produto na cadeia para você começar a prospectar cliente. E aí acaba ficando muito mais fácil. No começo parece uma dificuldade, fala assim, quem pode ser meu cliente? Não, cara, entende seu produto, entende a aplicação dele, que você vai dar um Google, LinkedIn, qualquer plataforma, e você já vai começar a ter uma lista muito grande de clientes, tá? Então não é tão difícil quanto parece. O que é mais difícil, entendo que é fazer o approach inicial, né? Que aí vocês têm várias abordagens. Vocês têm várias ferramentas para isso, já escutei vocês falando bastante sobre isso. Mas fazer a lista de prospecção, criar quem é o cliente, não é tão difícil, ainda mais no tempo de hoje com a tecnologia que tem. Então você dá um Google, descobre lá fabricante de estrutura metálica. Você já vai entender, você já vai saber que ali tem gente. Então, para software, a mesma coisa. Pô, eu vendo um software de um CRM. Pô, quem tá comprando RP, né? Quem tá comprando você vai encontrando esses mercados. Então, o que você tem que fazer é ser curioso, né? Vocês mencionaram aí mais cedo. Tem que ser curioso, tem que pesquisar, tem que perguntar. Às vezes eu tenho um cliente naquela região. Isso eu já fiz várias vezes. E chegou para ele e perguntou, quem é seu concorrente aqui na região? Já fiz isso. Pô, mas aí não é sacanagem? Você vai chegar e vai vender pro concorrente dele? Às vezes o cara fala de boa, às vezes ele dá uma risada e fala para você assim, você vai lá bater na porta do meu concorrente? Vou falar, se não for eu, vai ser outro. alguém vai vender, né? É verdade. E principalmente quando a gente vai para cidades menores, mais afastadas, é muito comum e às vezes o cara até te fala o nome da pessoa. É meu primo. Isso acontece. Então, por exemplo, na parte de corte, né, eu vou lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu vou lá para Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Aí eu visito um cara que tá cortando a chapa de aço. Já paguei a passagem até Porto Alegre. Dirigi até Pelotas. Depois fui para Rio Grande para fazer a visita. Para fazer uma visita? Tudo bem, aquele cara é um cara grande, é um estaleiro. Quem mais trabalha aqui com metalurgia? Quem mais aqui trabalha com solda? Tem o fulano de tal, não sei o que lá. E lá é o João. O cara te fala até o nome. Então, nos interiores é muito comum você não ter essa barreira. O cara te passa isso facilmente. E até o inverso também. Às vezes você vai lá no cara e fala, já vendi pro Joaquim, o João fala, então tenho que comprar. Então, o seu cliente ele pode te dar referências.
logicamente Sim, vai claro. depender do seu nível de relacionamento que você tem, né? Você não visitou o cara E da qualidade. a primeira vez, você não sabe nada, você sai perguntando dados do mercado. Mas partindo do pressuposto que você já tem um certo relacionamento com o cliente já entende que você, mais um termo em inglês lá da Hyper, é um trust advisor, né? Você já é um conselheiro de confiança dele, o cara te vê como um valor para ele vai te falar na região quem são os players. Isso é bem comum. Eu já fiz isso e quase sempre deu certo. São raras vezes que o cara fala assim, não vou te falar. Às vezes ele fala, não conheço. Mas falar que não vou te falar, isso nunca aconteceu comigo. E aí, né, nesses mercados sempre tem feiras muito específicas, né, cara? Que Também. são lugares que tá todo mundo ali, né? Sim. E você vai encontrar... isso ajuda até na parte de conhecimento para novas tecnologias. Participar de feiras, de evento, é extremamente importante para o vendedor Você técnico. sabe o que tá entrando, né? Isso, porque você vai descobrir o que estão trazendo de máquinas novas, estão trazendo tecnologia. Você fala assim, pô, eu vou ali naquele cara que vende máquina de pintura. Vamos ver o que o cara está trazendo. Às vezes a máquina de pintura não tem nada a ver com a minha máquina, mas você que para pintar, ele vai ter que ter um acabamento de superfície em tal qualidade. E isso é o plasma, é o maçarico, é o laser que vai entregar. Então, às vezes você ir numa feira de pintura que não tem nada a ver com corte, vai te trazer informação para onde você tem que ir. Então, E é importante isso, né, cara? Porque tem muito vendedor que vai em feira só para tentar prospectar cliente, abrir negócio. Não. E ele não olha todas as ameaças que estão entrando pro ramo que ele atua, né? exatamente, as E duas daí ele coisas. continua com aquele mesmo negócio e, tipo assim, os caras já ignorando porque tem outra coisa acontecendo, né? Isso. E você míope daquela situação. Porque o cara fala, não, já migrei, já fui para outra tecnologia, já estou olhando para outra tecnologia. Então, se você sabe isso, você consegue já romper uma barreira de obsessão do cliente. Você já consegue segurar essa conversa com ele e falar, não, eu sei que já tem tal coisa, mas o meu produto entrega isso e isso. O meu vai ser melhor do que essa nova tecnologia. Por isso. Então, é muito importante a participação em eventos. Então, hoje no Brasil, a gente tem um pouco, no Brasil de forma geral, pós-pandemia, né, deu uma reduzida em eventos que está voltando agora. Feira já voltou faz tempo, mas workshops técnicos tem muito também. Então, às vezes você vai num congresso sobre soldagem, às vezes você vai num congresso sobre gases industriais. Então, essas coisas são importantes. O vendedor tem que estar buscando essas coisas. Porque você vai aprender sobre tecnologia e vai prospectar cliente. Você vai ver quem está ali, quem são os players que estão participando dessas coisas. Então, além do network do próprio vendedor, né? Você já começa a se relacionar com pares, com concorrentes. Então, é extremamente importante estar nesse meio de eventos. E você tá falando a língua do que tá sendo dito de mais moderno, né, cara? E é um evento que o E tá tecnês... vendo e sendo visto, né? o engenheiro adora, porque é tecnês puro, né? Vem aquelas apresentações cheio de gráfico, cheio de não sei o que lá. É o céu pro engenheiro, né? Cara, é um ponto interessante. Há umas semanas atrás a gente lançou um episódio falando sobre reputação, né? Quando você faz uma venda técnica, você tem consistência na sua carreira, você constrói uma reputação, né? Que e a gente falou disso, né? Ela chega no ambiente antes de você chegar. Então, faz muito sentido com o que você falou. Pô, às vezes eu recebo uma indicação porque o fulano e o ciclano estão conversando e eu atendo o fulano. E ele fala, cara, esse problema, ciclano, que você tem, cara, só o Thiago da Hyperterm vai conseguir te ajudar. Não, ele não tá pensando na sua venda e tal, não. Ele tá falando o seguinte, um amigo meu tá com um problema, eu vou indicar o cara que resolveu um problema. Quer dizer... O seu conhecimento técnico é tão grande que ajuda na tua reputação comercial, né? Aqui no Brasil, nós não temos um caso de sucesso tão grande em termos de comunidade de fóruns técnicos para resolver esses problemas. É uma oportunidade para você criar, cara. Mas nos Estados Unidos... Principalmente no LinkedIn. Nos Estados Unidos, a gente tem um ex-funcionário da Hyperterm que já se aposentou, que ele tem um fórum lá, que ele é o guru, tem mais de 300 mil pessoas que seguem ele, ficam lá falando tirando sobre dúvidas técnicas e tudo mais, mas que serve de prospecção para um monte de coisa. Imagine se um concorrente da Hyperterm quiser participar do fórum, ele vai participar, porque é um fórum aberto na internet. Então, se ele vê lá quem está perguntando sobre cortes, não sei o que lá, aquele cara pode ir lá e visitar aquele cliente para vender solda, pode vir lá visitar esse cliente para vender outros equipamentos adjacentes ao corte, porque ele já sabe que o cara tem uma máquina da Hyperterm. Então, o cara pode ir lá e levar um monte de outros produtos. Então, aqui no Brasil é uma oportunidade, concordo, Leandro, é uma boa chamada. Porque falar de tecnologia. A gente tem um aluno da turma 8, Cláudio, né? Ele trabalha no segmento de logística, de ferrovia. Tá.
né? Pô, a gente conversou bastante com ele participou do workshop de prospecção, participou do programa de aceleração, turma 8. E ele me falou, ele tava batendo papo, ele falou assim, cara, eu tenho um grupo dentro do LinkedIn, né? Desse segmento específico, e a gente troca muita figurinha dentro desse grupo. Então ele já falou que ajudou colegas de profissão a se recolocar no mercado, né? Pô, o Daniel saiu de tal empresa, e o Thiago tá precisando de alguém de fazer a ponte. Sim. Já resolveu o problema técnico, trocando informação, sem... É que tá, né? Eu acho que é uma pegada que às vezes a gente falta de fato, né? Quando você tem esse ambiente seguro, você se sente à vontade de ser vulnerável, de chegar e falar assim, gente, eu tô com um problema aqui, eu não sei resolver. E falta isso, porque se você chegar nesse nível, levantar a mão num lugar muito aberto, isso pode virar contra você, contra a sua reputação. Ih, lá vem o Leandro que... Puta, olha a pergunta que esse cara tá fazendo. Eu vou dar um exemplo pra você, que no lado profissional isso vale muito. Às vezes, sei lá, se for um fórum muito técnico, talvez eu não queira me expor, porque eu tenho uma posição profissional que não quero me expor. Mas, recentemente, eu fiz um curso de gastronomia de aprender a fazer pasta fresca, né? Fazer macarrão lá. É meu próximo passo, inclusive. Meu próximo passo é aprender a fazer massa. Me conta mais. O cara é palmeirense. Conta mais, vai. E aí, a professora do curso lá, que é uma referência na área, ela tem um grupo de WhatsApp, que também tem... sei lá, uma quantidade grande de pessoas, sei lá, mais de 100 pessoas com certeza ali, e as pessoas ficam trocando, eu vou fazer uma pasta tal, como que eu faço? E nisso, entra vendedor falando assim, eu tenho uma forminha para cortar o ravioli que você vai fazer aí, tal, o cara tá lá no grupo. Aí entra o cara que vende a farinha italiana, quem é que vende a farinha italiana mesmo? Aí o cara, a farinha italiana aqui, tal, o cara já passa lá e já prospecta cliente para ele. Então, é exatamente isso. É um ambiente um pouco mais de hobby, mas não deixa de ser venda. É o nicho. Isso, o cara tá vendendo o quilo da farinha que custa 3 vezes mais do que custa no mercado. Mas tá lá no grupo vendendo para quem realmente fez o curso com a descendente de italiano. Quem vai ver valor naquela farinha, não vai querer comprar aquela farinha do mercado. Exatamente. Então, criar essas comunidades e ter essas comunidades ajuda muito o vendedor. Então, fazer parte disso, você vai prospectar. Principalmente você vai quando você é o guru do fórum, né? Se você for o guru, você... Aí você conquista um posicionamento absurdo, né? De referência. O Leandro falou, você vira a referência do mercado daquele tema, né? Então, isso faz muito sentido e ajuda muito o vendedor. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados.